Olá, amigos. Bom, para os que não me conhecem, eu me chamo Valeriano, certo? Sou monitor de vocês de Farmaco 3 e hoje a gente vai completar o conteúdo de antitrombóticos fazendo algumas questõezinhas, tá? Antes de tudo, eu adianto que muito provavelmente vocês vão ter dificuldades, né, nessas questões. Não porque vocês não sabem, não porque vocês são incapazes, não porque vocês... Enfim, não é porque vocês não são aptos a fazer essas questões. Pelo contrário, vocês são muito inteligentes. A questão é que essa temática de etrombóticos puxa muito o quê? AVE, infarto, puxa tromboembolismo pulmonar, que são conteúdos que vocês vão ver eventualmente nos próximos períodos, então não se cobrem tanto, certo? Vocês ainda vão pagar cardio, vão pagar pneumo, vocês ainda vão pagar neuro, certo? Portanto, não se acanhem muito, não fiquem tão nervosos, porque eu só vou dar para vocês algumas formas de raciocínio e vocês vão conseguir lidar bem com as questões que caírem, certo? As questões, nenhuma delas que vão cair na prova sobre antitrombóticos vão ser tão difíceis quanto algumas que estão aqui, certo? Mas olha só o raciocínio. Primeira questão é basicamente um paciente que ele quer prevenir AVC isquêmico. Aí tem 64 anos, é obeso, é sedentário, é dislipidêmico, está em quimioterapia para linfoma não Hodgkin, que é um linfoma agressivo, então é um cara bem complicado, tá? Né? O que, é que a gente pode fazer para esse paciente? Eu poderia dar aspirina, poderia dar varfarina, poderia dar heparina, verapamil, mas se esse cara não, entre aspas, né, bem entre aspas mesmo, quisesse mudar de fato, ele não iria conseguir. E entendam mudar de fato como ter uma dieta adequada, perder peso, fazer exercício. Há quem não citou sobre a possibilidade de tabagismo, mas se ele fumar, parar de fumar, então ele tem que mudar o estilo de vida dele. É a primeira coisa que ele precisa fazer antes de quaisquer medicamento. Porque não existe medicamento no mundo que mude o risco cardiovascular de modo efetivo se a pessoa não mudar o estilo de vida. Por isso o gabarito é de opção A. Aqui é um paciente, certo? Já está um pouco rabiscado, mas é um paciente que ele chega ao pronto-socorro, ele tem 56 anos e ele tem uma hemiplegia, ó, perda de movimento à esquerda, né? E tá, isso foi súbito, logo a gente pensa o quê? A gente pensa em AVE, né, Val? Você tá correto, logo você que pagou LK agora, né? Aí quando a gente vai olhar os parâmetros cardeais, a frequência cardíaca nem tá tão alta assim, frequência respiratória também não tá formalmente alta. Agora a saturação tá uma saturação que está começando a baixar, tá chamando a atenção, o que já é mais um indicativo para o AVE. Nesse caso, ele quer a conduta. O que é que a gente pode fazer, Valeriano? E cara, é um fato. Você já sabe que para causar um AVE, assim como você muito bem aprendeu em LK, você tem alguma coisa ocluindo aquela artéria, seja uma artéria cerebral média, uma artéria cerebral anterior, quaisquer uma destas. E para você quebrar esse comboio, essa bogota, esse coágulo, esse trombo, esse êmbolo, você não vai quebrar com AS, você não vai quebrar com enoxaparina, muito menos com varfarina, você vai quebrar com alteplase. E é por isso que na aula passada eu falei que essas questões de fibrinolíticos são diretas e são lógicas. Se você tem um paciente que está infartando, que está com AVE, poxa, pensa um pouquinho em fibrinolítico, se tiver como opção, porque muito provavelmente vai ser. Isso a nível de farmaco. Complica um pouco em cardio, mas isso é coisa para o futuro. Tá? Essa questão 3 eu vou mandar para vocês no grupo, certo? Porque essa questão 3 precisa de um conhecimento prévio, tá? Mas bora para essa próxima questão. Aqui está um pouco confuso porque está a questão 15, né? Mas depois eu ajeito para vocês. 15. Uma mulher de 56 anos de idade, multípara, ou seja, teve mais de uma filha, certo? Ela é hipertensa e olha só, tá com IMC alto, ela é obesa, certo? Ela está sendo submetida a uma colestectomia, que é uma retirada de vesícula, por cálculos biliares. Ou seja, tem muitos cálculos biliares, que é muito provavelmente a complicação mais convencional de uma vesícula, né? Causando colecistite, pode acabar saindo do infundíbulo da vesícula e pode ir para alguma outra parte, mas isso aqui é assunto para anatomia, é assunto para cirurgia, certo? Mas é só para situar um pouco vocês. Apresentar alguns exames sem anormalidade, então ela tá ok até, né? Foi encaminhada para tratamento cirúrgico por apresentar crise de cólica biliar com frequência, tá?
Não falou aqui se a pressão está muito alta, se a frequência cardíaca está muito alta, certo? Ou se a pressão está muito baixa. Então, é uma paciente que aparentemente está ok até. Vai fazer uma colestectomia, está obesa, mas aparentemente está tranquila, tá? Considerando o risco da paciente desenvolver TEP, certo? No pós-operatório. E as medidas de prevenção adequadas, assinale a alternativa correta. Cara, é o seguinte, a gente já tem que entender que antes da cirurgia, a gente vai tirar o anticoagulante, como eu já conversei com você. Muito, porque eu acho que vai ser uma questão da prova. Para uma cirurgia, você tem que evitar o anticoagulante. A depender do anticoagulante, você para alguns dias antes, certo? Como, por exemplo, da varfarina, que você para de 5 a 6 dias antes. Então, você tem que parar. Porque você não pode sangrar muito durante a cirurgia, porque é uma complicação muito convencional e que causa muitos problemas a você. Então, para evitar o sangramento, evita de utilizar por um tempo o anticoagulante. Mas e depois, Valeriano? Você faz uma reavaliação e reintroduz aquele anticoagulante. Porque se você toma esse anticoagulante, você tem um motivo. Seja para evitar AVE, seja para evitar, aqui no caso, um tromboembolismo pulmonar. Então, sempre tem um objetivo, tá? Então, a gente já consegue entender que a AE não faz sentido. Contraindicar a cirurgia não precisa. Além disso, a A e a B, orientar a deambulação precoce, cara, tá de sacanagem. A paciente é uma paciente que vai fazer uma cirurgia, tu vai pedir para ela andar, para ela já deambular precocemente? Não tem uma indicação formal para isso. Então, a gente já tira o A e o B. Fica com A, C e a D. Mas, Val, essa é a complicação. Eu tô entre a C. Tô entre a D. E a única coisa que muda entre essas duas é que uma diz que um risco é médio, outra diz que um risco é alto, e uma fala de uma posologia de 12 em 12 e outra de 8 em 8. E aí, o que é que eu faço? Mano, preste um pouco de atenção no tipo do paciente. Se fosse um paciente grave, com risco alto, você acharia que ele não colocaria uma frequência cardíaca muito alta aí, não? Ele não colocaria um histórico familiar, não? Ele não colocaria, por exemplo, uma pressão absurdamente alta, não? Então, todos esses critérios vocês têm que prestar atenção. É algo que dá a entender e sobe um pouco o risco da paciente ter TEP, que não é o caso. Então, a paciente, muito provavelmente, ela tem um risco médio, ela não tem um risco alto para a TEP, porque ele diria critérios para ter risco alto, como, por exemplo, histórico, o uso de estrogênio, por exemplo, estradiol da vida, certo? E, além disso, de 12 em 12 horas, é uma posologia bem interessante. Então, o gabarito acaba sendo letra C. É essa sim que eu vou ter que dar um zoomzinho, porque tá bem pequenininha, né? Um homem de 80 anos toma varfarina indefinidamente para a prevenção de TVP. Ele é um paciente aderente com INR estável, que é algo bem incomum, para ser sincero, porque eu já conversei com vocês. A varfarina é muito difícil de manter no INR de modo adequado. E não tem episódios de sangramento ou hematomas, então aqui tá perfeito. Agora, é diagnosticado com uma lesão, uma leve constipação, para o qual foi prescrito uma dieta rica em fibras e vegetais, como folhosos e como alfaces. Que repercussão isso terá no tratamento? Cara, eu conversei com vocês. O uso de folhosos como brócolis, como alface, tem vitamina K naturalmente. Então você vai inevitavelmente diminuir a ação da varfarina. Ou seja, a gente nem precisa ler as demais. 6. Paciente tem 57 anos de sexo masculino. Dirige-se à unidade de pronto-socorro com queixa de inchaço, vermelhidão e dor na perna esquerda. Poxa, dor na perna esquerda. A gente pode pensar em trombose venosa profunda. Calma, Val. Como assim? Não entendi, não peguei. Vocês vão aprender que a região da coxa é a região que mais provavelmente, coxa e perna, mas principalmente coxa, mais provavelmente vai formar trombos. Membros inferiores, em geral, têm essa maior predisposição. Então, se ele está com uma dor, a gente está no assunto de antitrombóticos, e o paciente se queixa de dor ao nível da coxa, ao nível da perna, já pensa em trombose venosa profunda, porque o trombo se forma lá e acaba subindo para o pulmão, podendo causar tromboembolismo pulmonar, pode subir para as coronárias, podendo causar infarto, e pode subir, inclusive, para o cérebro, causando o famoso AVE. Então, enfim, o paciente é diagnosticado com trombose venosa profunda, o que a gente já tinha pensado, e necessita de tratamento. Sobre as opções terapêuticas, assinale sobre as opções terapêuticas, a gente tem o seguinte. Opção número 1. A dabigatran é um anticoagulante oral inibidor seletivo do fator 10? Não, cara, não é. Inibidor seletivo do fator 10 é o quê? Apixaban, rivaroxaban, dabigatran? Não. Então a gente já tira essa opção. 2. Optar pela terapêutica ouro, varfarina mais AS, que até agora está correto, requer um acompanhamento laboratorial deste paciente, em especial INR, está certíssimo, certo?
especificamente o INR pelo uso da varfarina, que é safadinha, e vocês sabem que muda muito esse parâmetro. E3. A enoxaparina atua como inibidor direto da trombina, porém com uma especificidade para a antitrombina. Cara, não é direto, é indireto. A gente já conseguiria tirar daí. Então só sobra a opção de número 2, letra B. 8. Ainda pouco experiente nas técnicas de montanhismo que recentemente aprenderam, um rapaz sofreu fratura exposta de fêmur, que é uma situação em que você pode ter muita perda de sangue. O mesmo deu entrada na unidade hospitalar, onde foi realizada uma cirurgia ortopédica devido ao histórico familiar, tá vendo? Que ele sempre dá o histórico, caso seja um risco alto, de tromboembolismo, optas por um tratamento preventivo de TVP. Considerando as informações, avalie as informações a seguir. 1. A administração de fondoparinux, ainda em unidade hospitalar, é uma alternativa viável, desde que o paciente não tenha histórico de complicações renais. Foi exatamente o que eu conversei. A fondoparinux é um tipo de medicamento que tem muita dificuldade de ser excretado ao nível renal, pelo nível renal. Se você já tem alguma injúria renal, cara, muito dificilmente essa fondoparinux vai sair. Então é por isso que a gente evita para os pacientes com injúria, certo? Então aqui está correto. 2. Os novos anticoagulantes orais não apresentam eficácia comprovada na prevenção de TVP em pacientes submetidos. Cara, aí você me fala, Fábio, isso está certo. Porque você me falou na outra aula que o novo anticoagulante oral é um grupo de medicamentos lindo, é incrível. É um medicamento eficaz, é um medicamento que não precisa checar INR, então eu vou colocar como correto. Calma. Justamente por ser novo, é muito mais difícil de você ter comprovação na literatura da eficácia. Você precisa de artigos, estudos de, sei lá, de coorte, estudos, entendeu? Então, até hoje, ao nível de hoje, aliás, eu não sei, né? Essa questão aqui é uma questão mais antiga, uma questão de 2020, final de 2020. Então, eu não sei se hoje já se tem uma comprovação científica adequada, mas a nível desse momento, o gabarito não se mostra adequado ao conceito de que novos anticoagulantes orais, que são os de fator 10, como a Apixaban e Rivaroxaban, tenham eficácia contra, aliás, na prevenção da TVP. Então aqui está incorreto, certo? E 3. A heparina de baixo peso molecular é uma opção viável a nível hospitalar, desde que seja avaliado o coagulograma e o INR. Sim. A farmacocinética é adequada também, muito mais fácil de se lidar com a heparina não fracionada, que é a mais densa, a mais pesada. A heparina não fracionada, que é a mais pesada, ela tende a ser mais utilizada a nível hospitalar, mas você pode usar sim a não fracionada. Não é nenhuma contraindicação. Então tá correto e a gente coloca 2 e 3, opção. Aliás, perdão, 2 e 3 não, né? 1 e 3, opção letra C. Questão número 9. Ele fala muito da trombose venosa profunda, ele contextualiza aqui, e aí ele dá duas afirmações. Ele quer correlacionar as duas, certo? Primeiro, pacientes idosos que fazem viagens aéreas devem fazer uso de doses profiláticas de AS, visando a prevenção de eventos trombolíticos no avião. Cara, já vou adiantando. Tem literatura que hoje já fala que todo paciente com mais de 50 anos deve tomar AS todo dia em doses pequenas. E aí você fala, por quê, Val? Porque é um medicamento que, tipo, quando as doses são pequenas e você não tem uma contraindicação absoluta, você pode utilizar. Ele só vai trazer benefícios. Lógico que isso está sendo revisado, mas é um ótimo medicamento. Então, cara, sabendo disso, você já pensa, então a gente poderia usar no avião, né? Sim, tá correto. Principalmente quando o cara é idosinho, que tem mais propensão a ter esse tipo de evento cardiovascular. Ele tem mais predisponibilidade a ter algum evento cardiovascular, alguma formação de trombos, algum infarto. Então, mas Val, como assim? Só pelo fato dele estar no avião? Sim, foi exatamente aquilo que eu conversei com vocês. Quando você tem um vaso, imagina que isso aqui em verde é um vaso, certo? E aí você tem sangue nele, certo? Passando. O ponto é que quando você passa muito tempo sentado, ainda mais se você for um vozinho, você vai ter a queda, certo? Dos fatores de coagulação, das plaquetas, do fator de von Willebrand, certo? Então, eu vou pegar aqui em preto, certo? É como se quando você estivesse andando, caminhando normalmente, os fatores de coagulação estivessem aqui no meio, sendo que quando você passa muito tempo sentado, eles descem e ficam mais aqui, próxima à parede, à região íntima do vaso. Então, mesmo sem lesão, eles podem incitar, começar um evento, uma formação de um coágulo sem você precisar, ainda mais se você for um velhinho. Então, o AS ele evita isso. E por quê?
Bora ver a segunda afirmativa. O ácido acetilsalicílico, AS, atua como antiagregante plaquetário, perfeito. De forma irreversível, também perfeito, nas ciclooxigenases, que são as COX, né? Das plaquetas, impedindo a agregação. Cara, isso tá lindo, tá muito bonito. Então, as duas estão corretas. Certo? Que é letra A, né? 10. A dupla antiagregação plaquetária é um tratamento de escolha em pacientes que estão cursando com síndrome coronariana aguda. Muito provavelmente vocês ainda não sabem muito disso, mas olha só, síndrome coronariana aguda é quando você tem uma coronariana, ou seja, uma artéria do coração com alguma mini oclusão ali. Tem um negocinho ali, tem uma placazinha de gordura ali que está dificultando a passagem de sangue. Certo? Esse é o conceito. Então esse paciente ele vai ter uma angina estável, que pode evoluir para uma angina instável, que pode evoluir para um infarto agudo do miocárdio, seja esse supra ou seja infra. Então, você já tem um conceito. E além disso, a dupla antiagregação seria o quê? Seria 2 medicamentos antiagregantes plaquetários, certo? Obrigatoriamente de mecanismos diferentes. Você não pode usar 2 inibidores da COX, você não pode usar 2 inibidores da fosfodiesterase, não, tem que ser um inibidor da fosfodiesterase e um inibidor da COX, um inibidor da COX e um inibidor da via do ADP, certo? Sempre tem que mudar o mecanismo, mas tem que ser antiagregante. E isso é muito utilizado, tá, pessoal? Principalmente para infarto agudo do miocárdio, vocês vão ver isso em cardio, certo? Então, o que é que ele quer saber? A assinale alternativa que apresenta a melhor estratégia terapêutica mencionada na reportagem, ou seja, a assinale alternativa melhor opção, qual é a melhor opção, certo? Para utilizar como dupla antiagregação plaquetária. Vocês vão ver que isso varia muito, não tem a melhor assim, ponto. Mas, bora tentar conversar com vocês? Olha só, AS varfarina. Varfarina desde quando é antiagregante? Já tira. AS clopidogrel. Legal, são 2 antiagregantes. Clopidogrel e ticagrelor. Legal, são dois agregantes. Abceximab e heparina. Heparina é anticoagulante. Dipridamol e varfarina. Varfarina é anticoagulante. Então, ou é B ou é C. Sendo que clopidogrel é primo do ticagrelor, que é primo do prasugrel. Os 3 são inibidores da via do ADP. Então, como tem que mudar o mecanismo, só sobra o quê? AS e clopidogrel. 11. Certo? Para exercer sua atividade, a heparina precisa se ligar a quem? Cara, a gente sabe que a heparina é um anticoagulante. Então, bora tirar aqui das opções quem está com correlação com a fase de antiagregação plaquetária, porque antiagregante, como já falei para vocês, não trabalha na antiagregação plaquetária. Trabalha na fase dos fatores de coagulação, né? Então, a gente vai poder tirar aqui o AA. Por quê? Porque o fator de von Willebrand está na antiagregação plaquetária. Receptor GP2B3A está na agregação plaquetária. Receptor GP1B está na agregação plaquetária. E aí, estou na C ou na D? Os dois são bem próximos, né? Mas o que você precisa saber é que a heparina é um medicamento que ele vai aumentar o efeito de quem? Da antitrombina. Se você aumenta a antitrombina, você tem menos trombina. Certo? E se tem menos trombina, você tem menos coagulação. Você tem menos a formação de coágulo. Tá bom? Então é por isso que o gabarito é C. 12. Entre as drogas que inibem seletivamente a agregação plaquetária induzida pelo ADP, sem nenhum efeito sobre o metabolismo do ácido araquidônico e que se ligam aos receptores do ADP, presentes na superfície da membrana das plaquetas, incluem-se. Ele quer basicamente saber o medicamento antitrombótico que está na via do ADP. Bom, isso aqui é uma decoreba, não tem muito o que você fazer. Os do ADP são clopidogrel, ticagrelor e prasugrel. Gabarito C. 13. Certo? Todos os fármacos abaixo citados podem ser usados na trombocitopenia induzida por heparina, que eu conversei com vocês que é uma complicação possível da heparina. Isso a nível intra-hospitalar, principalmente a mais densa, né? A não fracionada. Ele quer saber todos os que são usados, menos, ou seja, a exceção. Ele quer saber o que não é usado. Poxa, eu conversei com você que o paciente que está usando heparina tem essa complicação, tem que parar de usar, né? Isso, Val. E aí você usa quem? Fondoparinux. Perdão. Fondoparinux pode usar. Se tiver insuficiência renal, usa quem, Valeriano? Ah, Val. Eu vou usar argatroban. Beleza. Ah, se tiver insuficiência hepática, uso bivalirudina ou irudina. Eu não vou usar dabigatran. É por isso que o gabarito é D. Agora, a última questão.
certo? A rivaroxabana, certo? É um dos mais novos anticoagulantes, ou seja, é um inibidor de fator 10. Segundo o fabricante, é utilizado para profilaxia frente ao embolismo venoso, cara, e na prevenção do acidente vascular cerebral, utilizando uma medicação única. Tendo em vista que substitui a terapêutica clássica ambulatorial, que consiste em... Ele só quer saber a terapêutica clássica para trombose venosa profunda. Eu falei para vocês, trombose venosa profunda é o que, Val? Varfarine AS. Então, foi isso, pessoal. Eu agradeço imensamente a atenção de você. Espero que eu tenha conseguido perpassar um pouco de conhecimento e, portanto, que vocês tenham aprendido de fato. É um prazer absoluto estar dando essa monitoria e é isso. Quaisquer dúvidas podem me chamar no privado, podem se comunicar, tá bom? Abraços e fiquem